nossa proposta nessa oficina, eu e a Carol, quando a gente conversou acerca de uma oficina, não do ponto de vista profissionalizante, mas uma oficina que fosse adequada e coerente com o momento que a gente está vivendo. No meu ponto de vista, essa pandemia, ela está trazendo muitos pontos negativos, mas também muitos pontos positivos. E um deles é uma autoanálise, uma análise crítica de como nós somos dependentes, como nós somos vinculados a um processo de ensino-aprendizagem passivo. Nós, na qualidade de alunos, quando a gente se senta numa cadeira, e eu sou aluna, eternamente sou, porque sempre me sento para estudar, sempre faço algum curso, alguma coisa, e é uma parte da minha vida que eu não abandono. Então, quando a gente se senta numa cadeira, a gente precisa sempre de um professor, de um orientador, de alguém que nos direcione e que nos encaminhe. E essa pandemia nos afastou dessa sala de aula, nos afastou fisicamente desse professor, desse orientador, e nos trouxe uma autoanálise quanto à nossa insuficiência, quanto à nossa dependência de um processo dessa natureza. Então, a proposta que eu trouxe para vocês hoje não é ensinar vocês a estudar e nem orientar como ler, como fazer as leituras jurídicas, mas ajudá-los a superar essa deficiência e trazer um pouco mais de independência nos estudos, falar um pouco sobre a organização de estudos, falar um pouco sobre como vocês organizam a rotina diária de vocês. É uma parte, né, que eu tenho me dedicado, não para ser palestrante, ser expert nessa área, mas para mim mesmo, para um conhecimento, para melhorar o meu ritmo de estudo, melhorar a minha vida na qualidade de estudante. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido, do que eu tenho lido e estudado, para trazer para vocês essa oficina de organização de leitura, principalmente a leitura do direito. O estudante de direito, e eu me coloco nessa posição, é um pouco perdido, porque nós temos muitas fontes, a gente tem a doutrina, a gente tem a lei, a gente tem a jurisprudência, nós temos aí agora uma infinidade de sites, de internet, jogando para a gente PDFs, videoaulas, e o excesso de meios, mecanismos de instrumento de estudo, às vezes atrapalha mais do que ajuda. Então, eu queria organizar um pouco com vocês essa leitura de vocês, essa continuidade dessa rotina de estudos, e espero que vocês tirem alguma coisa de válido, de interessante, para continuarem esse ritmo, não perderem o ritmo de estudo de vocês, né? Vocês fazem um curso de direito, vocês são sabedores que precisam ler, que a leitura é essencial na nossa atividade. Nós não fazemos curso de enfermagem, onde precisamos estar diretamente com o corpo humano para a aplicação do nosso conhecimento. Nosso conhecimento ele é aplicado praticamente na leitura, no aprendizado, no conhecimento, na fixação de conhecimentos e na interpretação de leis. Então, mais ou menos o que eu quero passar para vocês é como organizar esses estudos sozinho, em casa, vivendo no momento que nós estamos vivendo agora. A primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é que tudo começa, meninos, com o gostar, com o amar. Não adianta a gente fazer um curso porque o nosso pai quer, não adianta a gente estudar uma disciplina, só a disciplina que a gente gosta. Primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, pode ser que vocês já saibam, mas pode ser que muita gente não tenha noção, é amar o que faz. E gostar do direito é muito importante para a gente querer estudar. Senão a gente não vai querer estudar, a gente vai logo ter raiva daquilo, logo vai criar um ranço e aquilo vai dificultar muito o processo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é mentalizar que o que você está fazendo tem um propósito. Tudo que você está fazendo tem um propósito. E esse propósito lá na frente é colher algum fruto, é colher um mérito que você vai atingir. Coloque isso na sua vida. Tudo tem um propósito. E se você escolheu esse curso, é por um propósito. Então, vamos lá. O que eu planejei? Para, em 20 minutos, condensar tudo que eu quero falar, vamos falar de 4 etapas de organização, de estudo, de leitura e de disciplina, tá? Primeira coisa, essas 4 etapas, eu até fiz um esqueminha aqui rápido,
ela é a organização, o planejamento, a execução e a fixação, tá? Então, vamos começar com a organização. A primeira coisa que vocês têm que entender é que, além do material de estudo, vocês precisam ter um espaço organizado. Para vocês estudarem, visualmente falando, você precisa ter uma mesa, uma cadeira, um canto que seja no seu quarto ou qualquer lugar da sua casa, um ambiente que você tenha uma tranquilidade, um silêncio e que seja arrumado. Não precisa ser lindo, decorado, enfeitado, não precisa ter aquele monte de porta-lápis bonitinho que a gente vê no Instagram, mas que tenha organização e limpeza, porque quando você chega num lugar bagunçado, tenho certeza, você não vai querer estudar. Isso, gente, a minha mãe falava para mim quando eu era pequena, e eu acho que a mãe de vocês também já deve ter falado isso. Um quarto bagunçado, uma escrivaninha cheia de livros, de papel jogado, de caneta espalhada, não é atrativo. Então, a primeira coisa, organize um espaço físico, que tenha uma iluminação, que tenha uma ventilação, que tenha uma tranquilidade e um silêncio adequado. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, organize o seu material de estudo. Hoje vocês têm acesso a tudo. Gente, antigamente, no tempo dos nossos pais, no meu tempo mesmo de estudante, no meu tempo que eu era universitária, não existia internet. A internet era uma coisa muito complicada. Foi começar de escada pelo telefone, a gente não tinha Google, não tinha onde pesquisar nada. Era livro e acabou-se a história. Hoje vocês têm um aparato, então não adianta um aluno virar para mim e dizer assim, professora, eu não estou estudando por conta do livro. Gente, a internet está aí para isso. Você consegue acessar um livro, uma internet, um livro em PDF. Os seus amigos compartilham cópias de livros com vocês. E é importante que você defina o material. Então, a partir de que momento, a partir de onde é que eu vou sair? Vocês fazem uma universidade, um curso em blocos. E cada semestre vocês têm as respectivas disciplinas. Então, dá para você se organizar dentro daquele semestre e se dedicar àquelas disciplinas. Então, por exemplo, nesse semestre vocês estão vendo, né, no caso, o terceiro período, segundo período, vocês estão vendo a disciplina de constitucional, de processo civil, de penal, de empresarial, de civil, e acho que português, alguma coisa do tipo. Então, você já tem essas matérias para organizar o seu material, mesmo que seja um livro por matéria, tá? Um capítulo por matéria, um livro por matéria, um material por matéria. E aí vamos lá, começa do material, você precisa entender que o assunto da aula é assunto estudado, assunto dado é assunto estudado. Então você já organizou o seu material e já pensou no seu planejamento. Então passamos da primeira etapa, que é a organização, vamos para o planejamento. Primeira coisa que você tem que entender, os horários das suas aulas são sagrados. As suas aulas, você vai assistir, seja ao vivo ou após, se você não pôde assistir naquele dia, você tem que fixar o horário de assistir a sua aula. Então, assistiu a aula, anotou o conteúdo, é aquele conteúdo que você vai dedicar um pouco do seu tempo para ler. Ler nem que seja 20 minutos, meia hora, ler texto. O primeiro contato do estudante de direito, meninos, é com o texto, é com a doutrina. Então, você precisa ler a doutrina. Pense assim, no dia que tem 24 horas, em qual momento daquele dia você tem horas para estudar? Professora, eu trabalho o dia inteiro, eu estou cuidando dos meus filhos em casa, ou então eu tenho o dia inteiro livre porque eu estou morando na casa dos meus pais. Então, você tem que colocar no papel, organizar qual é o horário que você tem disponível para estudar, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, e quanto tempo você tem. Porque você tem que entender que cada disciplina vai demandar um determinado período de tempo. Aquelas que você gosta mais, que você tem mais facilidade, você pode dar um tempo menor. Aquelas que você gosta menos, você pode dar um tempo maior. Porque, obviamente, você tem mais dificuldade de aprender. Então, você organiza o seu horário conforme as suas aulas e o momento posterior à aula tem que ser de revisão de conteúdo, de leitura de conteúdo. Então, por exemplo, hoje você vai ter aula, hoje é quinta-feira, hoje você vai ter aula lá no seu semestre, lá na sua turma de direito penal. O professor vai falar sobre, sei lá, teoria do crime.
E aí você vai, depois da aula, você tem que ter em mente que ou no mesmo dia ou no outro dia você vai ler aquele capítulo sobre teoria do crime. No começo, meninos, parece uma coisa dolorosa, mas vocês vão ver que com o passar do tempo vai se tornar algo completamente natural. O fato de sentar na cadeira, eu já tive uma aluna que não gostava nem de sentar na cadeira, que queria estudar deitada. E isso faz toda a diferença. Às vezes você não precisa gostar da cadeira, sentar na cadeira, mas sente uma vez no seu dia, sente e fique lá 5 minutos, nem que não seja fazendo nada. A cada dia que você fizer esse exercício, você vai se habituar e vai se acostumar a ficar sentado. Então, às vezes, nosso corpo, ele nos sabota, a nossa mente nos sabota, e a gente precisa entender que é a gente que manda no corpo e a gente que manda na mente, tá? Então, volta para cá. Então, aqui eu já tenho quadro de horários e as minhas leituras. Então, fica fácil para vocês, estudantes de bloco, de disciplina, porque você já tem as disciplinas e já tem as aulas com os respectivos conteúdos ministrados. Dedique o seu tempo para aquele conteúdo, tá? Então, distribua as suas matérias na semana, dedique um pouco do seu dia com o seu horário organizado para aquelas disciplinas e separe 40 minutos, 30 minutos para cada conteúdo que você viu na aula. Isso, gente, é uma rotina diária. Diária, é algo que você precisa ter hábito, e hábito a gente cria. Não adianta dizer, professora, eu não tenho tempo. Se você está dizendo assim, não tenho tempo, você nunca vai ter. O tempo, meninos, é a gente que cria. O tempo somos nós que criamos. Então, a gente precisa se dedicar para o que nós queremos na nossa vida, para esse propósito, tá? Então, vamos lá. Planejei, organizei e agora eu vou executar. Então, eu vou assistir a minha aula e eu vou, a partir de agora, fazer a leitura do meu texto. Como é que é a leitura do meu texto? Aqui é a parte mais importante, pelo menos, que eu acho da oficina. Eu preciso entender que a leitura jurídica, ela é compreendida em doutrina, em lei e em jurisprudência. A doutrina, vocês já têm. Vocês têm os seus livros, vocês têm o próprio livro no PDF. Eu mesma, nas minhas disciplinas, disponibilizei livros na minha plataforma para vocês, exatamente pensando nessa dificuldade de acesso da biblioteca da faculdade. Então, você vai baixar o seu livro e vai separar o capítulo da aula respectiva que você assistiu. Lê o capítulo, lê mesmo, não tem problema. Mexa as mãos, tá? Lê o capítulo, mexa as mãos. Assistir uma aula, assista a aula mexendo a mão. E quando eu falo mexendo a mão, não é fazendo estalinho, não. É escrevendo alguma coisa. É com o caderno e a caneta na mão, escrevendo alguma coisa. Nem que seja de forma forçada. Uma frase que o professor falou, algo que ele disse. Gente, atenção a isso. Escreva. Porque o ato de você só assistir de braços cruzados ou só ler de braços cruzados lhe torna muito passivo e lhe deixa até mesmo perder o foco do que você está fazendo. Então, é o que eu sempre indico. Está lendo alguma coisa, está assistindo alguma coisa, mexa as mãos, escreva alguma coisa, pegue uma folha de papel, nem que seja um rascunho em borrão, e escreva. Ou, professora, eu gosto de escrever mesmo no meu caderno. É porque eu tenho toque, meu caderno tem que ser perfeito, limpo, arrumado, cheio de caneta colorida e marca-texto. Então, eu sempre escrevo assim, em borrão, em rascunhos, e depois eu passo a limpo. Mas isso, gente, é porque eu sou assim, mas não é obrigada a você ser. Então, escreva, porque aquilo lhe dá vamos dizer, um processo de ativo e passivo. Você está ouvindo, mas também está processando a ideia, está prestando mais atenção, tá? Então, vamos lá. Eu li o texto, escrevi as principais ideias, ou eu assisti a aula, escrevi as principais ideias. E a lei? Pronto, é a hora de você abrir o seu vade-mecum e ler o artigo, os artigos correspondentes ao que o professor falou na aula. E é uma coisa que eu sempre falo, meninos, a leitura da lei é extremamente importante. Nós temos muito hábito de ler livros e não abrir o código. Eu conheço muitos alunos que vão para a prova da OAB e não sabem procurar o artigo para responder a questão da prova da OAB. Por quê? Porque não tem hábito de abrir um vade-mecum, não tem hábito nem de conhecer o próprio vade-mecum. Então, abra o seu vade-mecum, procure o artigo que o professor está
lecionando, deu na aula dele, falou na aula dele. O assunto, gente, às vezes a gente não encontra pelo número do artigo, mas você pode ir no índice remissivo, você pode ir no índice por tema. Então, você lê, nem que seja 5 artigos, 10 artigos, o que você puder. A leitura da lei, ela é extremamente fundamental para a gente sedimentar o que nós lemos na doutrina, tá? Então, li o texto, li a lei seca. Agora eu vou para a jurisprudência. Esse, gente, aí, tomara que eu esteja ainda dentro do meu tempo, eu queria perder um pouco mais de tempo para falar de jurisprudência. Os meus alunos, eles não dão importância para a jurisprudência. Os meus alunos acham que eles só vão usar a jurisprudência quando eles forem advogados, quando eles forem juízes, quando eles estiverem trabalhando. E não é verdade. Jurisprudência, para quem está aí começando a vida no direito, são julgados, são decisões. É a própria aplicação da lei ao caso concreto, é a interpretação do julgador ao caso concreto. Então, a jurisprudência, ela é fonte absurda de conhecimento, de doutrina, de teoria, e ela nos dá até a ampliação desse conhecimento, porque ela vai, de uma certa forma, fazer um arcabouço, um resumo do que a maioria dos doutrinadores pensam acerca de um determinado artigo de lei. Então, é muito importante a jurisprudência. Aí você me pergunta assim, professor, onde é que eu acho essa jurisprudência? Vamos lá. Eu só vou falar do STJ e do STF, porque o tempo não vai, né, nos permitir falar de mais coisas. Mas a principal fonte de jurisprudência é o STF e o STJ. E aí, como é que eu faço para achar jurisprudência? Professora, eu estou no segundo período, eu estou vendo assuntos, eu não sei de nada, não sei nem onde é que tem lá dentro do STJ. Bom, muito bem, vamos falar do STJ. Depois eu falo como é que você entra no STF. Primeiro você vai entrar no site do STJ e vai clicar numa barrinha de ferramentas, jurisprudência. Meninos, o campo de jurisprudência do STJ e do STF são fantásticos. Então, lá você tem, por exemplo, um tópicozinho, abre uma barrinha na lateral, assim, na esquerda, e lá tem jurisprudência pronta, jurisprudência em tese, tem vocabulário jurídico. Lá você clica e pesquisa pelo ramo do direito civil, direito constitucional, direito penal, processo civil, processo penal, e pelo tema que você está estudando. Então, por exemplo, você vai estar estudando sociedade empresária, está estudando firma e denominação. É isso, professora Carol? Firma e denominação. Não, a gente está estudando. Está estudando título de crédito. Ui, Ave Maria, horrível. Pronto, você está estudando título de crédito. Nota promissória. Né? Aí você vai botar lá, nota promissória. Bota no tema, direito civil, nota promissória. Vai aparecer alguma coisa acerca de um debate sobre nota promissória. À primeira vista, a gente lê aquilo ali, parece que não entende nada. Mas, meninos, é incrível. Sempre tem um destaque, uma tese, um conceito, alguma coisa que vai lhe dar um plus, vai abrilhantar, vai abrir algum horizonte, algum caminho que você não encontrou para entender o que é título de crédito. Então, entendam, a jurisprudência ela é importantíssima, tá? Aí vamos lá, no STF. No STF tem um campo que é mais... Eu sempre digo, é leitura obrigatória para o meu aluno. Lá no STF, quando você clica jurisprudência, que está na barrinha, né, logo no site, na página inicial do site, aparece a mesma lista de coluna de tópicos, e lá tem um lugar chamado glossário, se eu não me engano, é glossário, acho que é glossário, meu Deus, como é o nome, tem casos notórios, é glossário, acho que é glossário jurídico, se eu não estou enganada, é glossário. Meninos, lá é um dicionário jurídico online. Então, por exemplo, a professora falou o nome debênture. Debênture é disso aí, nem me lembro. Debênture. Debênture. Debênture é de sociedade, Uhum. Lá na nossa aula de direito empresarial, meu Deus, o que é isso? Eu nem me lembro o que é isso. Você vai lá no glossário do STF, você encontra o conceito de debênture, você encontra o conceito de ação, que a gente está falando no nosso tema, de competência, de jurisdição. Então, há um campo para você pesquisar só conceitos de temas e institutos que você nem lembra o que é, o que significa.
Pois bem, vamos voltar lá. Ainda falando da jurisprudência. Lá nessa coluna você encontra temas relevantes, você encontra casos notórios, você encontra súmulas vinculantes, encontra os informativos, os temas relevantes. Então, lá você pode escrever o assunto que você quiser. Assistiu a aula de competência, né? Nós aqui do segundo período noite estamos estudando competência de jurisdição. Assistiu a aula de competência de foro, a professora ensinou competência absoluta e relativa. Eu coloco lá competência absoluta. Você vai achar uma infinidade de jurisprudências acerca desse tema e vai ler. Precisa ler tudo? Óbvio que não, mas escolha um e leia. Escolha um e leia, porque você vai encontrar algum conceito, alguma explicação que é fundamental para complementar o seu estudo. Para encerrar o tema jurisprudência, eu aconselho, eu sei que vocês ainda estão começando a vida de vocês, mas eu aconselho, uma vez numa semana, uma vez em 15 dias, abrir o site do STJ ou do STF e entrar no informativos, no link informativos, lá na mesma coluna de jurisprudências. Meninos, os informativos, eles são fantásticos. Eles são resumo das decisões mais importantes que o STF toma, que o STJ toma. Eles vêm com anotações explicando o caso concreto que eles estão avaliando, explicando o porquê da decisão ter sido vencedora dessa forma, ou porquê que o voto vencido não ganhou o voto vencido, porque o voto vencido é assim, assim, assado. Enfim, a formação da tese construída pelo STF e pelo STJ estão todas explicadas nos informativos. E é muito interessante. É como se fosse um capítulo de um livro, como se fosse um capítulo de um livro de um determinado tema. Então, eu sempre bato na tecla porque o estudante enriquece o seu conteúdo, enriquece o seu aprendizado quando ele lê um informativo, quando ele lê um tema, uma tese, um caso notório, ele associa. A associação, meninos, é muito especial para o aprendizado de lei, para o aprendizado de doutrina, porque você associa o que você está assistindo na aula com um caso muito emblemático, muito interessante do nosso dia a dia, do nosso mundo. Então, quando você associa, por exemplo, eu gosto muito na minha aula, eu dou uma aula de direito das sucessões e eu falo de indignidade, eu falo do caso da Suzane von Richthofen. Todo mundo lembra quem é a Suzane von Richthofen, todo mundo sabe que ela mandou matar os pais dela e que ela não herdou nada do patrimônio dos pais. Então, veja, você nunca vai esquecer o que é indignidade de sucessória se você associar a esse caso. Então, os casos notórios, eles são extremamente importantes para você compreender um determinado assunto, tá? E é sempre bom você acessar esses sites toda semana, uma vez na semana pelo menos, leia, nem que seja um. Inclusive, eu digo para vocês, no primeiro momento, na primeira vez, não vai fazer sentido. Vai ficar meio assim, meu Deus do céu, a professora Lorena mandou ler isso aqui. Eu não estou entendendo nada, não está fazendo o menor sentido. Mas é incrível. Na segunda vez, na terceira vez, você vai começar a entender alguma coisa que está lá. E é certo, gente, escutem isso, conselho de mãe. Leiam jurisprudências, porque elas nos ensinam muito, elas nos trazem uma associação muito interessante ao aprendizado, tá? E aí, o que mais que eu tenho que falar para vocês acerca da minha parte? Fixar. Falamos, então, da organização, do planejamento, da execução, que é a leitura diária, a leitura que você vai fazer da sua doutrina, da sua lei e da jurisprudência. E agora é hora de fixar. Não adianta, meninos, eu não vou mentir para vocês. Uma coisa a gente lê, e a gente lê, e deixa muita matéria acumulada, vai lendo, e a sensação que a gente tem é que esquece. A curva do esquecimento cerebral, ela é uma curva unânime, ela é até democrática. Todo mundo vai esquecendo o que vai lendo. Então, como é que a gente não esquece o que a gente vai lendo? Como é que a gente não esquece o que a gente vai aprendendo na aula, estudando, assistindo a aula do professor, fazendo exercício, respondendo questão? Não adianta a gente ler e não responder o exercício. Em fazer questão é praticar. Então, todo aprendizado, seja em qual for a área de conhecimento, é importante praticar.
pegar uma revisão, uma questão, pega uma questão na internet. Hoje a gente tem sites formidáveis de questões que a gente seleciona por assunto, por tema, por artigo. Eu sei que muitos deles são pagos, mas tem muita coisa de graça na internet. Você baixar, assim, exercício de revisão de título de crédito PDF, você vai achar, vai aparecer milhares no Google para você. E praticar é fundamental para o processo de aprendizado. Praticar o conhecimento que você assimilou é fundamental. Então, resolver questões, resolver exercícios, vai fazer a fixação do conteúdo na sua mente de uma forma muito mais eficiente, tá? E aí, a professora Carol, agora eu vou passar a palavra para ela, vai ensinar para vocês um pouco sobre fichamento e resumo, porque o resumo e o fichamento faz parte de toda essa fixação de conteúdo e principalmente de condensação de temas que são mais importantes dentro de um certo assunto. Então, eu acho que o que eu tinha que falar era isso. Se vocês quiserem fazer perguntas, acho que no final, né, meninos? Professor Rogério, professora Carol, no final. Melhor final. Né? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu espero que eu tenha contribuído com alguma coisa importante. E agora vamos aí ficar com a professora Carol acerca do nosso resumo e fichamento. Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Bem? Beleza? Sim. Rogério. Gente, é o seguinte. Tudo isso que a Lorena falou, eu não sei se eu estou na tela grande aí. Não sei me colocar na tela grande, mas enfim. Tudo isso que a Lorena falou, de se organizar, de procurar ler, de procurar um tempo para cada disciplina por semana. Eu sempre falo para vocês, gente, não vamos deixar acumular o assunto da aula de hoje, pelo menos o que a gente viu hoje. Vamos procurar ler sobre isso, porque se acumular é que o bicho pega, né? Eu sempre digo isso para vocês. Pois bem, você ter um hábito de ler o que você viu em aula é muito importante para não acumular. E você ter uma organização da sua leitura para que você não precise sempre voltar lá naquele livro, naquele texto para o zero, né? E procurar algo que você precisa ler de novo, ou que você achou interessante, ou uma citação que você gostou de ver, é também muito importante. Por quê? Porque isso otimiza seu tempo, isso facilita seu estudo. E quando eu pensei em falar sobre fichamento para dar continuidade à fala da Lorena, foi porque é uma técnica que eu uso para a minha vida e que eu acho que ela é muito útil, que você pode usar para organizar os seus estudos, que você faz das disciplinas na faculdade, que você pode organizar quando você estiver estudando, fazendo o seu TCC, que você pode organizar os seus estudos para concurso, tá? Porque você pode fazer a sua revisão pelo que você fichou, você pode deixar todas as citações que você achou interessante para usar no seu trabalho de conclusão de curso, enfim. Fichamento, para mim, é algo muito útil, tá? Quando o fichamento começou, olha como é que ele era feito. Lembram disso aqui? Fichinha, aqueles papéis cartões. Era feito aqui, ó. Tá? Então, hoje, a gente tem esse recurso e eu e Lorena usamos fichinha papel cartão. Rogério usou papel cartão. Você já tem isso aqui, ó, desde sempre, né? A gente não. Então, eu vou compartilhar aqui na tela com vocês algumas coisas sobre fichamento que são muito que eu acho que são bem interessantes, são bem importantes, do meu Word, que eu deixei aqui no ponto, e agora não estou achando. Só um minuto, gente. Só fechar a tela e abrir de novo, que aí ele aparece. Fechar o compartilhamento. Que às vezes ele some mesmo.
Rogério, o Word está aberto no arquivo que eu quero, certo? Certo, aí é só em Aí, compartilhar a tela, ele vai aparecer. arquivos. Não, acredita? Não apareceu, Era mas eu para vou falar. Não tem problema, eu falo. É o seguinte, você para fichar o seu texto, o que você vai fazer? Existem 3 tipos de fichamento, que é o fichamento bibliográfico, tá? Existe o fichamento citação e existe o fichamento chamado fichamento resumo. O que vai acontecer é a forma que você vai fichar. Você vai começar colocando bem em cima o texto daquela forminha Freitas, vírgula, Maria Carolina, tá? Aí você coloca o título da obra, a editora, o ano e as páginas e vai falando aquilo que você quer falar sobre a obra. Esse é o fichamento bibliográfico. Você vai dizendo, a obra fala sobre isso no contexto do ano tal, o tema é esse, fala sobre a criação do título de crédito, de quando o crédito precisava circular, a letra de câmbio surgiu na Itália, pererê. Você conta a história e em cada tagzinha, cada parágrafo que você vai fazendo do seu fichamento, você vai colocando a página em que aquilo que você colocou se encontra. Tá? É esse o fichamento bibliográfico. O que acontece? Você está contando a história, você não está opinando, você está apenas contando aquela história e colocando as páginas daquele texto que você leu. Quero amanhã ou depois entender do que aquele livro fala, eu não preciso voltar para aquele livro todo. Eu tenho aqui as minhas fichas e hoje você pode fazer no computador, né? E deixar aqui. Ah, esse livro fala sobre isso, sobre aquilo. Quero usar no meu trabalho de monografia, tenho dizendo sobre o que livro fala, tenho a página, ou seja, já posso ir lá e colocar a página, já tenho até como usar na minha bibliografia, e tenho também para a minha vida, para a minha leitura, para recuperar a minha leitura. Mas existe também outra forma de você citar, que é o citamento bibliográfico, que é onde você vai fazer citações, aquela citação que você abre e fecha mesmo aspas, citando perfeitamente, copiando o trecho da obra, dando Ctrl+C, Ctrl+V, que você vai, começa lá em cima. Vou fichar o livro tal, Fábio Ulloa. Coelho, vírgula, Fábio Ulloa, curso de Direito Empresarial, editora tal, ano tal. Aí, você vai e coloca os trechos que você quer citar. Você vai colocando, abre aspas. Título de crédito é isso, 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 isso. Documento, tarará, tarará. Fecha aspas. Bota página, tal. Abaixo. A letra de câmbio é isso, 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 isso. Fecha aspas. Bota a página. Ali, quando você faz o fichamento de citação, você está fazendo um compilado de citações, que é perfeitamente como o livro traz. O compilado de citações é muito bom para trabalho acadêmico. Por quê? Porque em trabalho acadêmico a gente usa muito citação. Então, você já tem lá as citações colocadas nos seus fichamentos, no seu banco de dados. Então, você organiza uma pasta no seu computador com os seus fichamentos e coloca Fábio ano tal, obra tal. Quando você abre, você quer procurar as citações, você vai lendo as citações, já tem dizendo a página, você não precisa ir no livro, abrir o livro, procurar a página, procurar a citação. Não, você está lá, você marca, você cola, você joga no seu trabalho. Eu, quando faço o fichamento para botar na minha tese, que eu estou escrevendo, até a linha em que está o fichamento, em que está a citação, eu coloco. Veja só, não são fichamentos que eu estou fazendo para entregar, porque existem fichamentos, vocês vão se deparar com isso na vida acadêmica de vocês, que professores cobram, né? Professor de mestrado, de doutorado, esses fichamentos devem seguir
padrões às regras da ABNT. Não é disso que a gente está falando aqui, que a gente está falando aqui de organizar estudos, de organizar a vida. Aqui eu estou falando de você já ter as suas citações guardadinhas. Então, amanhã você vai fazer sua monografia, suas citações já estão lá. Você tem como comprovar que você tirou isso de tal obra. Pode ser de um livro, pode ser de um artigo, pode ser de uma revista, enfim. Você tem lá a sua citação. Porque é importante o que você coloca no seu trabalho científico, você comprovar de onde você tirou, tá? Em trabalho científico, a gente não bota qualquer coisa. A gente bota, mas a gente comprova que achou em algum lugar, tá? E aí, existe o chamado fichamento de resumo, né? Que é colocar as suas ideias daquela obra. Vai fazer aquele cabeçalhozinho. Se é só de um capítulo, você bota o cabeçalho, né? O autor, a obra e as páginas. Página tal a tal. Aí você vai escrever com suas palavras. Esse capítulo da obra tal trata disso, trata daquilo. Aquele texto, um artigo que eu levei para a sala, né? Quem é meu aluno do terceiro período fez, que tratava sobre desconsideração da personalidade jurídica, era isso. Era você, com suas palavras, descrever do que um texto falava. E isso desenvolve a sua ideia, né? Desenvolve a sua leitura, além de fazer com que você leia o texto, você lê o texto, você desenvolve a sua técnica de interpretação e você desenvolve a sua escrita. Esses 3 tipos de fichamento são importantes. Eu considero os 3 importantes, cada um dentro da sua, digamos assim, do seu nicho. Eu gosto muito do bibliográfico para organizar os meus estudos. Então, para preparar a aula, eu uso muito fichamento bibliográfico e fichamento de citação para fazer conceito, para botar classificação. Eu gosto muito do fichamento de resumo ou conteúdo para eu desenvolver ideias que eu vou colocar em algum texto que eu estou criando, mas que eu tenho que ter a minha base argumentativa, a minha base científica para usar. Tá? Vocês que quando vão estudar aquela meia horinha que eu peço, 30 minutinhos por semana para o direito empresarial, criem o hábito de fazer o fichamento. Misturem o primeiro fichamento bibliográfico com o de citação, onde vocês descrevem a obra, colocando a página em que aquilo está falado, e citações, colocando o conceito com a página também. Vocês estão fazendo ali um caderno lindo, tá? Esse fichamento não é a minha aula o que vocês copiam é esquema, o fichamento é com base nos textos que vocês leem, referentes à disciplina que eu ministrei na aula. Véspera de prova, eu estou naquela agonia, vocês tendo esse fichamento, vocês vão ler aquilo ali, pronto. Não tem aquela agonia, mas professora, meu Deus, eu não estava preparada. Por quê? Porque você organizou sua vida toda semana tirando 30 minutos para fazer aquilo ali, tá? Às vezes 40, às vezes 30, outra semana pode ser 20. O fato é que, tendo toda essa organização que a Lorena falou, de pegar o texto, de sentar, de ter um momento tranquilo, num ambiente que tenha uma limpeza, e quando fala limpeza, é que não seja carregado de poluição sonora, de muita gente, que você fique tranquilo, e você organizando os seus estudos e se mexendo e escrevendo, porque o fichamento pode ser feito na mão também, certamente, gente, os estudos de vocês vão ficar muito mais dinâmicos, vocês vão otimizar estudo e tempo, e vocês vão conseguir um resultado infinitamente melhor. Eu acho que na vida tudo é disciplina, tudo é organização. Para mim funciona, e eu acredito que todo mundo está no mesmo barco, né? O professor Rogério deve ter as técnicas dele também. Né, professor? Sim, sim, todo mundo tem, né? Tem o jeito, né? Eu só queria deixar aqui uma dica para os alunos. Eu vou tentar aqui compartilhar minha tela só para
para fazer uma dica de uma bibliografia, se a senhora permite, professora. É um livro que Claro. eu achei muito interessante. É um livro que eu tenho aqui em casa, e tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje, que é Como Ler Livros. Eu não sei se vocês já estão vendo aí. Eu Estão vendo a tela? já printei, professor, para mim. A senhora está vendo, professora Carolina? Tô sim, a professor, tela? muito bom. Já printei. Esse livro é fantástico, assim, eu considero um livro assim excelente, porque ele ensina como a gente lê, porque a gente perdeu essa expertise de como a gente lê, né? Então, como é que você alcança a velocidade na leitura? Como é que você encara um determinado texto? Se é um texto poético, se é um texto técnico, se é um... É muito interessante como ele desenvolve a argumentação e que, na verdade, quando a gente está lendo um livro, a gente está conversando com o autor, a gente está dialogando com ele. É muito interessante isso. É como se ele estivesse na nossa frente aqui e a gente conversando com ele e criticando, né? Porque não aceitando tudo que o autor diz, porque às vezes você pode não concordar. E o interessante é você conseguir um passo a mais do que quando você terminou de ler o livro, você está num degrau acima do que quando você começou, porque quem escreveu um livro é porque tem alguma coisa para contar para alguém, né? De bom, de que vai melhorar, vai fazer você melhorar nos seus estudos, enfim. Então, eu gosto muito desse livro. Ele ensina, a professora Lorena falou ainda agora há pouco, que você tem que mexer as mãos. Aí me lembrou muito desse livro, né? Porque você está assistindo a aula, tem que mexer as mãos. Nesse livro aí, ele mostra que você precisa ter esse hábito de rabiscar o livro, de sublinhar o livro, de escrever nas margens dos livros, porque até esse hábito deixa você um leitor ativo. Você não fica passivo e logo em seguida dá sono, aí você se desinteressa por aquilo. E uma dica que eu sempre uso, que eu aprendi nesse livro, é fazer, sublinhar e escrever nas margens, fazer comentários, escrever, será que isso está certo? Aqui um conceito, aí bota lá, conceito. Será que se você entrou em dúvida naquele ponto ali, põe uma interrogação, dúvida. Aí depois você volta lá. Isso ajuda você a ficar ativo, não dar sono, porque normalmente a professora Lorena falou até na cama, tem gente que estuda na cama, né? Estudar na cama não é uma boa coisa, dá sono, Não. né? É uma concorrência desleal. A cama vai ganhar. E Então, outra coisa, estudar é uma coisa sacrificiosa. A gente não pode dizer que é gostoso. Gostoso é comer um brownie, é sair com os amigos, né? Hambúrguer. Estudar é sacrificioso. Mas conhecer, exige esforço. né? Você se deparar e saber, depois que você aprendeu, que você adquiriu um conhecimento, você se deparar com uma situação que você diz, eu sei isso, é muito bom. É verdade. Muito prazeroso. Então, você não chega lá se você não passar pelo sacrifício, né? Verdade. É o preço. Eu ainda está perguntando onde ela pode encontrar esse livro. O professor Rogério colocou direto da página da Amazon. Foi na Amazon, né, professor? Vou colocar o link aqui. Colocar o link, no chat, para quem quiser já poder. Até eu lembrei, a professora Carol falou das fichas, ó, vou dar um exemplo para vocês, meninos, o que é que eu estou fazendo, porque eu invento as coisas, ó, eu estou fazendo, deixa eu tirar bem aqui o meu... Consegui compartilhar, ó. Olha! Lady Murphy. Ó, você coloca aqui isso aqui foi o site onde eu tirei os exemplos. Você coloca aqui, coloca aqui a bibliografia, vai falando, ó, a página que foi tirada. E aí, aqui, ó,
as citações, a página que foi tirada. Como eu disse para vocês, eu, quando estou fazendo as linhas da tese, eu estou colocando até a linha, porque eu não estou querendo nem ter trabalho de ir atrás assim mesmo. Eu estou colocando em que linha tá, porque o texto eu já me encontro um pouco, sabe? E é assim, gente, vocês colocam assim a bibliografia, ó, descrevem o texto aqui, tá? Aí vocês vão contando aqui a história e botando as páginas, ó. Isso facilita muito a vida. Demais. É muito bom. Certo? Pois é isso, Com gente. certeza. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Ó, eu mostrei a minha aqui, eu tô fazendo a minha Constituição em números. Eu peguei todos os artigos da Constituição que tem número e eu coloquei aqui nas minhas fichas. Ó, já tá bem grande. Tomara que tomara que eu termine. Isso um dia eu vou terminar. Daqui um dia eu termino. Os É assim, métodos, gente. é, É os assim, tem métodos são muito métodos, né? pessoais, né? A gente tem que fazer o que for possível. E abre mão de coisas na vida para isso, viu? Com Abre mão de certeza. estar em algum lugar, de estar fazendo alguma outra coisa, de ir para uma festa. Nas Ela não lives, por exemplo. abre mão de algum momento com as filhas dela. Ela tem um marido que trabalha pra caramba numa função que não é fácil, então ela abre mão de alguma coisa também. É assim, é tudo. Anos. Então, assim, abdicações não adianta, elas vão existir, né? Eu abro mão, né, de coisas para poder estar aqui dar aula. Eu tenho uma empresa, então tenho que tocar a minha empresa. Minha vida tem pouca festa, pouca brincadeira. Eu optei por isso e eu vou depois que eu colher meus frutos para festa e para brincadeira. Mas o fato é isso. Abre-se mão, né? Tem que saber, porque é trabalho, mas é bom. E quem tem a oportunidade de ler, quem tem a oportunidade de estudar, é maravilhoso, né? Às vezes, Uhum. o aluno não tem essa exata noção de como é precioso você ter tempo. Nós que já temos profissões, que já temos outras atividades para executar no dia a dia, né? Geralmente, cada um de nós tem uma outra profissão, além de professor, tem uma outra atividade. Então, a gente sabe como é precioso, né? Poder ter um período, como a professora Lorena falou, a professora Carolina falou, um período, uma meia hora, 40 minutos, alguma coisa em que você pare para assistir. Para nós é muito difícil, na nossa correria do dia a dia, mas a gente ainda tenta fazer de alguma forma conseguir esse momento, né, de estudo, que é necessário. Professora, eu também estou fazendo doutorado, a professora Maria Carolina também está fazendo, né, fazendo a tese, e sabe como é difícil a gente É na conseguir calada conciliar. da noite, gente. É madrugada. Durante, É durante a minha, madrugada. Madrugada. durante a minha dissertação, eu virei várias noites de sono. Isso É o horário que eu é mais comum. gosto. Porque é o único horário que eu tenho silêncio. Aí, até a Yolene falou aqui do silêncio. O único horário que eu tenho, viu, Yolene? Estamos juntas. É madrugada, tarde da noite, ou então muito cedo da manhã. Porque Pois é, senão. eu sempre recomendo para meus alunos que eles estudem após a aula, né? Seguindo a teoria do professor Pierre. O professor Pierre, não sei se vocês conhecem, é uma pessoa assim fantástica. Tem uma série de livros escritos como estudar, como melhorar o rendimento dos estudos. Ah, E ele recomenda que sempre depois da aula você estude. Sempre isso. depois da aula você faça aquele momento que você sente no seu ambiente de estudo com uma caneta, que ele sempre fala, né? Estudar é escrever, né? Uma caneta, um Exatamente. lápis, um papel e você vai escrevendo, né? Aí que você está estudando de fato, porque durante a aula você só está recebendo aquelas informações e você está compreendendo aquele instituto, aquele assunto, mas de fato você só vai aprender mesmo depois da aula estudando. Então, o aluno que assiste a aula de manhã, ele estuda à tarde.
o aluno que assiste a aula à tarde estuda à noite. E o aluno que assiste a aula à noite, professor, como é que fica? Aí eu disse assim, estuda à noite, depois que chegar da faculdade. Ah, mas Verdade. eu estou cansado e tal. Só, mas não precisa muito tempo. 30 minutos, 40 minutos. Você consegue levar um pouquinho a mais e o ganho vai ser muito grande. O custo-benefício você vai ver que vai compensar muito. Então, os alunos da noite, eles têm essa vantagem, porque de noite, quando eles chegam, tá silêncio na casa deles. Então, eles já têm essa vantagem, que parece ser um ponto negativo, né? Que já chegam cansados e tal. Eles acabam tendo vantagem em relação aos outros alunos que durante a tarde tem barulho, ou amanhã tem barulho. É verdade. A Yolene está colocando aqui, é de 5 até as 8. Yolene, eu faço a mesma coisa. Eu acordo muito cedo. A Carol até brinca com a minha cara, mas é o jeito. Eu acordo cedo. De 5 às 8 é o horário que eu tenho silêncio. E aí eu aproveito. E também à noite, depois das 10. É o horário que as meninas dormem. Nesse tempo de pandemia, elas estão o dia inteiro em casa. Então fica bem mais difícil. Eu tenho, né, os meus afazeres domésticos. E a gente vai... Mas a gente não pode largar a rotina. E quanto mais a gente se dá essa rotina, a gente tem aquele compromisso. E é incrível como você se habitua. E faz falta. Um dia que você não estuda, esses dias mesmo eu estava com um pouco de problema em relação à adequação das meninas e esse estudo, e eu me sinto mal quando eu não consigo cumprir a minha meta. Eu sempre estabeleço aquela meta e quando eu não cumpro eu me sinto mal. E vocês vão ver como vai ser assim também. Quando vocês vão se habituando, aquilo faz falta. É igual a academia. Eu odeio ir para academia. Quem é que gosta? Eu detesto, mas depois que se chega em casa, você tem aquele sentimento de que bom que eu fiz, né? Que dá aquele ânimo, me dá um pouco mais. Eu detesto, eu também odeio, eu detesto, mas depois a gente se sente bem. E o conhecimento é a mesma coisa, eu te garanto. A gente se sente bem. A gente se sente bem porque você entendeu alguma coisa, você sabe conversar sobre aquilo, você assiste um jornal, você entende. Gente, é incrível. Eu tive, assim, por exemplo, aquele negócio, impeachment da Dilma, eu não entendia nada daquilo ali. Aí o menino, que é isso? Eu não entendo nada do que aquele povo está falando, por que ela foi impeachmentada. Aí eu fui para o direito financeiro, estudar o que era antecipação de crédito orçamentário. Gente, eu fiquei me sentindo tão bem, poxa, agora eu entendi por que ela foi impeachmentada, porque eu não tinha entendido. E isso é conhecimento. E a gente associa aquilo ali a um fato da vida real perfeito, você nunca mais esquece, tá? Então é a dica que eu tenho para hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E fora que o conhecimento... Motivo, aí, ó, tá vendo? Ó? Aí a gente estuda no direito administrativo e entende. Até a questão lá da assinatura, lá da portaria. A gente entende, não é? Então, é o estudo, só isso. E sem falar que o conhecimento, ele funciona para progredir a sociedade, né? Para tornar a sociedade melhor, para fazer melhores práticas, melhores condutas. E eu sempre falo para os meus alunos que o curso de Direito permite que ele mude o mundo, né? Aí fala assim, como assim, professor, mudar o mundo? Eu disse, você no curso de Direito, você pode... bons estudantes vão levar um conhecimento melhor, Por que o estudante vai levar um conhecimento melhor? Porque na faculdade ele vai estudar, ele vai aprimorar aquele conhecimento que ele leu no livro. Lembra que eu falei que você leu o livro e diz, não concordo com esse parágrafo aqui, não concordo com essa opinião do autor. E aí você estuda para melhorar aquele argumento, para melhorar aquele ponto, ou seja, você contribuiu para o conhecimento avançar. E aí, bons alunos produzem bons conhecimentos. Bons conhecimentos vão virar doutrinas em artigos científicos, em teses e livros, como a professora Maria Carolina está escrevendo, a professora Lorena produz, ou seja, isso vai influenciar, por exemplo, bons advogados a argumentar nas ações sobre algum ponto do título de créditos, sobre algum ponto do direito administrativo que foi produzido pelos alunos dentro da faculdade. Boas teses vão levar a boas sentenças judiciais.
boas sentenças judiciais vão levar a boa jurisprudência. Boa jurisprudência vai convencer o Congresso a fazer boas leis. E boas leis mudam o mundo. Aí fecha o ciclo do estudante de É um direito. Como é ciclo. que ele conseguiu fazer, né? Esse ciclo eu li no livro do Michael Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. É um livro Isso. fantástico. Maravilhoso E aquele livro. ele mostra esse ciclo, né? Que bons estudantes fazem bom conhecimento fazem boas teses dos advogados, que produzem boas sentenças, que produzem boa jurisprudência e que produzem boas leis. E leis mudam o mundo. É assim que o estudante de direito Ele é muda o muito mundo. bom até para ler agora no tempo da pandemia, a questão do aumento dos preços dos respiradores, dos preços de alguns insumos, né? Ele fala justamente sobre isso, do mercado que se aproveita dessas situações das catástrofes para cobrar mais. A tese São pró e a dilemas tese éticos, né? contra. São os Muito dilemas legal. éticos, né? Muito legal mesmo. Muito bom. Então, gente, vamos encerrando, que a gente já chegou aqui em 10 horas, né? Encerrando. Vamos lá. A Ianca escreveu aqui, muito interessante essa reunião sobre técnica de estudo. Obrigada, professor, principalmente para nós, como a fase que estudar às vezes é chato, mas é tão bom conversar sobre qualquer assunto e dominar ele, principalmente nós que somos cobrados, até mesmo como iniciantes, a dominar assuntos relacionados ao curso. É verdade. A família passa a cobrar que você saiba explicar certas coisas e é só a curiosidade que desperta, né, Ianca? A gente ir atrás do conhecimento. Então, isso é muito válido, a curiosidade e a disciplina. E a disciplina. Então, Eu vou tentar meninos, compartilhar a tela aqui, professora, só para falar do livro do Michael Sandel, que alguém quiser conhecer, é o livro Justiça. Estão vendo aí? Justiça. Eu não estou com o meu aqui. Eu vou printar também, que esse aí eu também não li, vou ler. É muito bom, Lorena, esse livro. É muito bom, muito bom. Eu recomendo para todo estudante de direito ler esse livro. Justiça, o que é fazer a coisa certa, do Michael Sandel. Vou pegar o linkzinho dele aqui e colocar no chat. Ele é professor de Harvard, de filosofia. Professor de Harvard. É fantástico esse livro. Fantástico. Muito bom. Então, gente, vamos encerrando, né? Muito obrigada, viu, professor Rogério? A força. Rogério. Nada. Lorena, à noite a gente se vê, mas à noite a gente não vai ter essa farra de Zoom, porque é um Zoom muito fraco da noite, só 40 minutos. Então já aproveitamos muito aqui. Certo? E aí tem o ID da noite, gente, que eu passei para a Aline, do terceiro período da noite, a Lorena passou para a turma do segundo período. O professor Alexandre também tem, e eu posso passar para... Vocês podem pegar com esses alunos, e eu passei para esses professores, tá bom? O professor Rogério também, se quiser, eu passei para ele já, quer dizer, tá? Então, muito obrigada. Obrigada. Bom dia para vocês. Obrigada mais uma vez, professor Rogério. Nada. Faremos outras, professor. Até a noite. Faremos outras. Tchau, tchau.